no ar com o seu, o meu, o nosso Essência de Ser. E nesta sexta-feira descontraída, o nosso querido advogado, em caráter mais informal. Seja muito bem-vindo, Bissoli, ao nosso Essência de Ser. Muito obrigado, Cris. É um prazer, mais uma vez, né? Eu não pude estar nas quartas-feiras, né? Como sempre a gente tem agendado, mas com todo prazer, porque eu sinto falta também do programa. Então, eu estou muito satisfeito de estar aqui hoje. E nós recebemos muitas perguntas, o que foi bem legal, e nós separamos 3 para responder para vocês. Mas, antes disso, como a gente está num lado mais informal, é véspera de feriado, eu tomei a liberdade, ele não sabia, de contar um pouquinho sobre a trajetória do Bissoli. Vamos ver como é que ele começou. Bissoli, o que te levou a estudar Direito? 5 anos de faculdade, o que foi isso? Qual foi a sua motivação? Poxa vida, essa você realmente me pegou de surpresa, mas, né, vamos lá. Bom, eu acho que sempre na minha vida eu gostei do tema, então começa por aí. Antes de ser estudante, antes de começar a fazer a faculdade, eu já trabalhava como escriturário num escritório de advocacia. Então, aí foi me despertando para essa questão do direito. E assim, tudo isso veio, né, de encontro até aquilo que, para você ter uma ideia, minha mãe, ela já tinha pensado para a minha vida. Imagine isso. Minha mãe falou, meu filho vai ser advogado. Cabeça dela, como que eu poderia, né, saber chegar diante de tantas adversidades, inclusive, que eu passei. E isso é interessante, porque foram momentos de superação, né? Com Momentos certeza. de superação que a gente enfrenta na vida. Se fosse destacar um momento onde o seu empenho contou mais que qualquer coisa, qual você destacaria? Olha, eu acho que desde primário que a gente fazia na época, eu fiz com muita dificuldade, porque nós morávamos numa fazenda e eu tinha que caminhar para chegar em outra fazenda 20 km por dia. Caramba, 20 km por dia para poder estudar. Com 7 anos de idade. Isso é determinação, isso é vontade, mas acima de tudo também é família. Com Sua certeza. família foi fundamental aí, Bissoli? Com certeza, e acho que a família é fundamental na vida da gente. E nesse ponto, né, eu venho de uma família humilde, meu pai metalúrgico, minha mãe trabalhou como doméstica, então, assim, não tinha oportunidade, se fosse pensar bem. E outra, eu precisava trabalhar também, como estudar se eu precisava trabalhar? Então, essa é uma questão também que eu me superei. E isso é o mais legal, porque a vontade, o empenho, como a gente sempre fala, supera as dificuldades. Não que, parafraseando Drummond, não existam aquelas pedras no meio do caminho. Elas existem. Mas a gente não precisa bater de frente, a gente vai pela lateral, contorna uma, a outra fica mais suave. E isso é importante. Agora, eu quero ressaltar uma coisa. Nós estamos ao vivo. Nenhuma das perguntas que eu estou fazendo para ele foi previamente combinada. Então, ele vai falar aqui de absoluto improviso. E tem uma coisa que eu queria lembrar. Você foi para a faculdade. E qual foi aquele momento? E a faculdade de Direito tem o famoso pendura. Eu não sei se ele é tão difundido aqui no interior. Na capital é muito. Você deu pendura? Demos. Só que assim, Cris, a verdade eu vou te falar. Caiu no desuso, né? Isso hoje a gente não percebe mais fazendo isso, porque também os próprios estabelecimentos às vezes não querem colaborar, mas nós fizemos sim. Peraí, deixa eu só ressaltar, vamos explicar para o pessoal aí de casa o que é o pendura. Explica o que é o pendura tão tradicional na faculdade de Direito. Bom, como você falou, é comemorado dia 11 de agosto, né? O dia que foi instituído os cursos, né, no Brasil, os cursos de Direito no Brasil, e a famosa pendura no sentido da palavra, né, significa você comer, beber e não pagar. A gente aprende isso na faculdade. Pendura. E não é fiado não, porque você não vai pagar mesmo. E isso é um hábito dentro das faculdades, Sim. é uma coisa divertida. Mas se fosse lembrar um momento
que mais te marcou? Aquele momento engraçado que você vivenciou na faculdade. Sem censura, hein, gente? Sem censura. Puxa O que vida. foi um momento assim que te chamou a atenção? Bom, bom, se eu posso dizer uma coisa que me marcou, foi ter que cortar meus cabelos, Cris. Isso quando eu entrei na faculdade, que vieram com a tesoura, me pintaram, eu falei, pode me pintar como quiser, mas não corte meu cabelo. Foi só falar, não corte meu cabelo, a tesoura passou. Então, essa foi marcante para mim. Essas são as situações que a gente vive dentro da faculdade e que a gente não esquece. Aquele momento engraçado. E se você fosse aqui hoje, ressaltar o professor, porque, gente, professor sempre é um guia, sempre traz aquela luz, te motiva ou não. Professor é muito motivacional. O que você ressaltaria? Quem foi, assim, aquele seu grande professor, aquele que te incentivou? Nossa, foram tantos. Mas para lembrar aqui alguns professores que fizeram parte da minha vida, um, inclusive, chegou a ser meu sócio de escritório. Que orgulho, isso e é o professor Luiz Antônio Rolim, é meu amigo particular, é professor dos meus filhos, hoje professor dos meus filhos. E tivemos grandes professores aqui. A Unimep, na minha época, isso lá nos idos de 83, vou ter que falar. Vou ter que falar, né? Assim, lá nos idos de 83, eram assim, juízes, promotores que ministravam aulas. Então, eu tive um grande professor que hoje é desembargador, está no Tribunal de Justiça, Dr. Urbano Ruiz. Esse foi um exemplo que eu segui também como homem probo, como jurista que ele é. E qual foi, assim, o exemplo dele? Mas deve ter tido um momento único, um momento singular. Qual foi esse momento? Ele era, assim, muito solícito. E ele falou assim, eu aqui não vou esconder nada de vocês, porque ele, nesse caso, ele é juiz, não é advogado. Porque o que a gente percebe às vezes, não raras exceções, mas os professores, ele tem medo de passar tudo aquilo para o aluno, porque o aluno vai ser um concorrente dele mais tarde. E ele não, ele disse assim, não, eu vou passar tudo que eu sei, tudo que eu aprendi na minha vida, eu vou passar para vocês. E realmente, era um exemplo a ser seguido. Olha só, esses são os momentos que nos marcam, que nos tornam melhores e que seguem nos acompanhando pela vida inteira. Mas hoje, nesse clima informal, eu estou conversando com a figura humana do Bissoli, que depois vai se tornar, como todos vocês já sabem, procurador aqui de Piracicaba. Então você tem toda essa trajetória, vem lá batalhando, faculdade de Direito que não é fácil, são 5 anos de batalha, livros, porque um advogado precisa de livros e isso custa, tem todo um empenho, não era tudo baixado na internet como é hoje, não. Você tinha que ter os livros, você tinha que ter os códigos, tudo isso custa. E aí, essa trajetória, porque é um marco, quando você toma posse como procurador, o que passou na sua cabeça? Cris, e além de tudo, a questão assim, de chegar, né, nesse momento. Eu tinha passado antes por Santa Bárbara do Oeste, eu fui procurador lá também. Então eu fiquei lá de 89 a 92. Antes de assumir, né, aqui a prefeitura, junto com o prefeito Barjas Negre, em 2005. Fiz a campanha dele, porque fui contratado como advogado para fazer a campanha dele em 2004. Então, aí não tínhamos nenhum compromisso. Não havia assim, você faz a minha campanha. Não, fui profissional, fiz a campanha dele profissionalmente. Mas, acho que pelo empenho na campanha, ele acabou me chamando. Então, foi assim, gratificante, bastante gratificante. E foi um desafio. Assumir aqui a Procuradoria de Piracicaba em 2005 e sair em 2012 foi, para mim, um grande desafio. Qual foi a mensagem? O que você traz? Qual a mensagem? O lado positivo dessa experiência? De poder servir, de poder realmente ver as coisas acontecerem. Você ter a transformação, você ver que aquilo que está no papel, você consegue materializar. Então, isso para mim foi muito importante. E isso faz parte de um aprendizado. É isso que nos torna tão humanos e tão especiais. E como vocês ouviram da narrativa dele, ele cresceu numa fazenda. Ou seja, isso me faz crer que ele teve muito contato com a natureza. Isso é verdade? Com certeza. E me lembro com saudades, inclusive. E até
né, o tema que nós trouxemos aqui no programa anterior, que foi sustentabilidade, em que nós falamos dos 3 R's, né, me leva também a essa mensagem daquilo que eu vivi na fazenda, de ter contato com a natureza, de subir em árvores, aquela coisa toda. Que é muito legal. Inclusive, vocês sabem que eu sou paulistana e uma criança paulistana não tem muito contato com árvores, ela tem contato com a parte urbana. E aí um outro comunicador, ele brincou comigo, você não sabe distinguir mexerica de laranja. É verdade, um paulistano normalmente não sabe, porque é muito distante da nossa realidade. Mas a gente aprende exatamente por causa disso a valorizar, pela ausência disso. Então era muito bom vir para cá no interior e você deve ter boas lembranças de rio, correr na terra. E o ponto alto das minhas férias aqui era uma jabuticabeira. Ah, nossa, nem me fale. Eu caí de uma, inclusive. O que é um fato que a gente leva. Tem algumas marcas que comprovam isso. Mas é muito bacana, né? Infelizmente, hoje a gente não tem mais isso. As nossas crianças hoje, elas, né, estão globalizadas ao ponto de não saber. A gente tem que levar, às vezes, num local para que eles conheçam um pouco dessa natureza que para eles é desconhecido realmente. E uma coisa que é real, foi um fato que aconteceu realmente. Eu morava em São Paulo, num apartamento que é comum, e a minha vizinha era uma professora de 4ª série. E aí ela estava explicando, primário na verdade, estava explicando para as crianças sobre o leite. Isso é real. Isso eu estou falando de quando eu era pequena, a gente faz alguns aninhos aí. Mas ela foi explicar numa sala de aula em São Paulo que o leite vinha da vaca. Parece óbvio, né? Não. Parece. A criança ela falou assim, não, professora, a senhora está errada. O leite vem da caixinha que a minha mãe compra no supermercado. Olha o distanciamento. Com certeza, mas é isso. Infelizmente é isso, né? Mas a questão é a evolução. É o mundo evoluindo, né? Às vezes, nesse caso, a gente percebe que não vem num contraponto, vem ao contrário daquilo que a gente imagina para nossas vidas, mas é o que acontece mesmo. E aí você nos enriqueceu com conhecimento, falando sobre os 3 R's que são essenciais para o nosso quesito, para a sustentabilidade. Vou te pedir para repetir esses 3 R's. Claro, né? Os 3 R's, né, que a gente tanto fala e tivemos a oportunidade de fazer um programa sobre isso aqui, reduzir, reutilizar e reciclar. Né? Então, aquilo que você ajuda o planeta fazendo isso hoje, se você reduzir o consumo supérfluo, aquilo que você não se utiliza, se você reutilizar, por exemplo, o que nós demos o exemplo da calça jeans, se ela rasgou, você pode fazer uma bermuda, pode usar ela rasgada, né, do mesmo jeito, tal, e também, né, reutilizar aquilo que para você não serve, como o exemplo que eu dei na ocasião, um computador que para você não serve, ele pode servir para outras pessoas, inclusive para fazer a inclusão digital dos carentes, daqueles que não possuem possibilidade, não têm possibilidade. Deixa eu te fazer uma pergunta de cunho muito pessoal, e nós estamos ao vivo. O quanto para você, eu conversei com ele nos bastidores, a gente sempre conversa, mas eu queria que ele falasse para vocês o quanto para você é importante essa nossa integração com o meio ambiente. Eu acho que é importantíssimo, né? Eu acho que é importantíssimo. E penso que cada vez mais, se a gente não se preocupar com isso, nós estamos causando mal a nós mesmos. Então, eu acho importantíssimo que a gente pense e repense essa questão. Então agora eu posso te surpreender? Ele parou para pensar, o advogado, vocês sentiram assim que ele respirou diferentemente do advogado que vocês estão acostumados, ele falou assim, meu Deus, o que é que vem? O que é que vem por aí? Pensando em toda essa temática que a gente vem conversando e principalmente em todo o sentimento que eu sinto quando o Bissoli fala sobre essa questão relativa ao meio ambiente, eu tenho um convite para ele, mas eu já separei algo para acrescentar. Nós estamos numa cidade cortada por um rio, o Rio Piracicaba, importantíssimo para a nossa região. E como nós convivemos com ele,
Eu não quero aqui conviver como o Rio de São Paulo, que tanto estraga a minha cidade, que torna aquilo, você chega aqui feio. Então a gente vai trabalhar a conscientização. E o que eu tenho para perguntar para ele é, a partir de hoje, a partir desse dia, você concorda em estar aqui mostrando e positivando para todo mundo que está nos ouvindo, desde as coisas mais simples, ações para que nós e todo mundo que nos ouça possa trabalhar em prol e em conjunto com o meio ambiente? Com certeza. Surpresa, realmente, você me fez, mas é mais um desafio. E eu sou de topar qualquer desafio. Não, a surpresa é que, graças ao Gustavo, quem tem acompanhado pra gente, e agora hoje eu tenho que agradecer ao Gustavo, olha que momento raro, agradecer ao nosso técnico, ele me surpreendeu, e o que eu ganhei, eu vou transformar em algo benéfico para nós, mas esse presente combina muito mais com a questão da sustentabilidade. Nós ganhamos de presente a companhia presença do grupo Cantoá, que é aqui de Piracicaba. Sim, eles trabalham fazendo um frevo rock e muitas músicas relacionadas à sustentabilidade. Como estamos em Piracicaba, cidade que eu amo, então vamos abrir um quadro falando sobre música que transmite conhecimento e nós entrando com conteúdo sobre sustentabilidade. Muito bacana, vamos. Então, a partir da próxima quarta-feira, além da gente já estar falando sobre direitos, sobre a parte de consumo que vocês tanto gostam, nós vamos começar com o Cantoá e a reciclagem, a sustentabilidade, o reuso e os 3 R's, que eu não sei reproduzir tão bem quanto o Bissoli, mas eu vou aprender. Eu vou aprender e a gente, em conjunto, vai transmitir para vocês. Feito? Feito. Topo.